Olá, querido estudante, senhores e senhoritas, é com imenso prazer que trago aqui mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e nessa aula nós temos dois grandes objetivos, que são eles: compreender o trabalho realizado por um gás e a energia interna de um sistema termodinâmico. Pessoal, nessa aula você vai ter que puxar alguns conceitos lá da primeira série. Lembre-se, trabalho você estudou lá na primeira série. E é claro, nós vamos fazer aqui uma pequena retomada. Pessoal, assim, trabalho você viu lá na primeira série e agora vai ser bem importante nesse estudo das leis da termodinâmica. Daqui para frente nós vamos ficar falando direto de leis da termodinâmica. Só para você compreender, a primeira lei da termodinâmica, ela pega trabalho e energia interna. Então assim, energia interna, quando se fala em energia, a gente dá meio que uma boiada, não é verdade? A gente fica aí, energia. O que é energia? Até hoje, a física ela tem muita dificuldade em definir, em dizer o que é energia. Mas é fato, nós sabemos que existe energia elétrica. Quem nunca levou um choque, uma descarga elétrica? É uma dissipação de energia. Quem nunca se queimou? A queimadura, pessoal, é uma dissipação de energia térmica. Quem nunca se ralou quando caiu no chão? Quando você se rala é porque dissipou energia cinética em você. Você estava correndo, você estava com energia cinética. E quando você cai, pessoal, o atrito é uma forma de você retirar a energia cinética do sistema. E é claro, então assim, os gases, pessoal, eles também possuem energia. E assim, só para que você compreenda, para a gente deixar bem limpo, qualquer sistema que tenha energia, ele é capaz de provocar movimentos, beleza? Por exemplo, eu pego uma mola, eu encolhi a mola, ali tem energia. Se eu soltar a mola, ela dispara. Então, tem energia na mola, uma energia do tipo elástica. No meu corpo tem energia, porque eu consigo me movimentar. Todo sistema que tem energia, ele é capaz de provocar movimentos, tá? E um gás não é diferente. O gás, pessoal, as moléculas, elas estão vibrando. Dá uma olhadinha, as moléculas, elas ficam vibrando. Então, se elas possuem movimento, elas têm energia cinética. E se não bastasse, pessoal, lembre-se que uma molécula de gás, por exemplo, vamos pegar o gás hidrogênio, o H2. Eu tenho um hidrogênio conectado com o outro. Pessoal, é como se tivesse uma molinha entre eles. Então, a soma dessa energia, que eu posso imaginar como se fosse numa mola, que nós chamamos de energia potencial, mais a energia do movimento dá a energia interna do gás. E essa energia, então, eu posso dizer que é a energia cinética mais as energias potenciais das moléculas. Beleza? Claro, tem como calcular? Tem, pessoal. Sempre tem, né? E veja só, em física nós temos que saber o que é e como calcula. Então, olha só. Eu sei o que é energia interna. É a energia cinética mais a energia potencial do gás. E como que calcula? Essa energia nós chamamos de U. E o cálculo é 3 meios de nRT. Vale lembrar que o N é o número de mols e o R é a constante universal dos gases, que nós vimos nas aulas anteriores, e é claro, o T é a temperatura. E vale destacar mais uma vez, temperatura sempre em Kelvin, não utilize Celsius. Beleza? Se você compreendeu essa parte, vamos aplicar em um exercício. Vamos ver vamos ver se você conseguiu pegar esses conceitos. Olha só esse exercício. Ele fala assim, em um recipiente adiabático. Adiabático quer dizer que ele não perde e não ganha calor. Sistema adiabático, não há troca de calor com o meio, tá? Ele não cede e não recebe calor. Então, em um recipiente adiabático, são colocados 3 mols de um gás monoatômico ideal, a uma temperatura de 500 Kelvin. Então, a energia interna desse gás é de aproximadamente... Pessoal, ele te dá o número de mols, que é o N, ele te dá a temperatura, e ele te dá o R, e ele quer que você determine a quantidade de energia interna. Você terá um tempinho, e todos nós esperamos que você acerte essa questão.
Então, pessoal, vamos fazer a correção desse exercício? Galera, esse exercício ele é bem simples. Na verdade, é só aplicação, né, da equação, só para você fixar. Olha só, ele te deu alguns dados e sempre assim, nunca tá com o exercício sem antes ver o que você tem. Nos dados, eu tenho o R, nós temos o número de mols e nós temos a temperatura 500 Kelvin. Já está em Kelvin, então não precisa se preocupar. É claro que agora você vai pegar a equação para substituir esses valores. Vem cá, olha só. Você sabe que a energia interna ela é calculada por 3 meios de nRT. Só tome cuidado agora com a matemática. Você pega o N vale 3, o R vale 8,37 e o T vale 500. Pessoal, repare, este R é uma constante, mas dependendo do enunciado, pessoal, ele pode colocar um valor, né? Ele assumiu 8,37. E aí você faz o cálculo. Se você fizer o cálculo direitinho, vai ficar 3 meios, fez o cálculo, substituiu, e aí calculou, você vai chegar em 6,2775. Pessoal, arredonda. Arredondou, veja que 7 está mais próximo de 10, né? Então você arredonda uma casa, era 6,27, você arredonda para 6,3 vezes 10 na quarta. Vale destacar lá da física da primeira série que a unidade de medida de energia é o Joule. Então, se você lembrou que medida de energia é o Joule, você vai lá para as alternativas e a alternativa correta é a letra C, 6,3 vezes 10 na quarta Joule. Beleza? Pessoal, se você compreendeu isso, vamos um pouquinho adiante. Vamos falar de trabalho em física. Eu comecei a aula falando um pouquinho de trabalho, mas agora eu quero aprofundar. Trabalho em física. Por favor, primeira coisa, tire da sua cabeça que é o ato de você fazer alguma coisa, o ato de trabalhar. Trabalho em física não tem nada a ver com as atividades, né, do dia a dia. Pessoal, trabalho é você dar ou retirar energia usando força para isso. É algo que você viu lá na primeira série, tá? Você fornecer ou retirar energia de um sistema usando força é o que nós chamamos na física de trabalho. Pensa assim comigo. Tem alguém parado e você vem e empurra essa pessoa. A tua força realizou o trabalho. Você forneceu energia para aquela pessoa e ela vai se movimentar. Então, pessoal, isso é trabalho. Agora, tem uma pessoa que está caminhando, outra pessoa vai cair. Você vai e segura ela. Então, você vai retirar energia desse sistema. Isso é trabalho, tá? É fornecer ou retirar energia. Só que então tá. E no gás? Olha só, no gás. Dá uma olhadinha aqui para esse sistema. Imagine você, eu tenho aqui um êmbolo. O êmbolo é uma tampa móvel, né? Eu tenho lá imagine você uma espécie de um balde cilíndrico, e nesse balde eu tenho uma tampa que pode se movimentar. Pessoal, os gases ali dentro, eles estão se movimentando, eles possuem energia interna. Se eu soltar esse êmbolo, essas moléculas vão levantar esse êmbolo, essa tampa. Ora, se as moléculas do gás conseguem levantar essa tampa, é porque eles realizaram o trabalho. Tá? Não esqueça. Aliás, algo que me veio agora, que é bem importante para você, você já deve ter brincado com uma seringa. Sabe aquela seringa de farmácia? Você pegou a seringa, é claro que sem agulha, você empurra o gás. Se você soltar, o gás empurra de novo. Você empurra o êmbolo, se você soltar aquele êmbolo, a seringa empurra de volta. Ou seja, você realiza trabalho sobre o gás, mas daí se você soltar, o gás realiza trabalho sobre o êmbolo. Já fez isso, né? Olha que bacana. É exatamente o que nós temos aqui. O gás, ele consegue empurrar, ele consegue realizar trabalho. E é claro, né? Você sabe que em tudo na física você tem que saber o que é e tem que saber calcular. Tem como calcular o trabalho do gás? Claro que tem. Pessoal, se a pressão for constante, ou seja, se for um sistema em que sofre uma transformação isobárica, pessoal, você vai calcular o trabalho fazendo pressão vezes a variação do volume. É claro, né? Essa letrinha grega parece uma foice, né? Ela é o tal, que simboliza o trabalho. É claro que o P é a pressão
e o ΔV é a variação do volume. Pessoal, o P, lembre-se, pressão constante. Você não pode esquecer disso, tá? Por que você não pode esquecer disso? Porque se a pressão for variável, você deve abordar de uma outra maneira, beleza? Pessoal, a unidade de trabalho, lembre-se, trabalho e energia, continua sendo joule. Se você pegou essa parte, então vamos lá. Agora, como eu mencionei, se a pressão for variável, ou seja, se a pressão muda, como é que se vai abordar? Olha só, aquela equação já não vale mais, a pressão está mudando. Então, quando você tiver um sistema com pressão variável, você vai ter que montar um gráfico da pressão pelo volume. Mais ou menos assim, ó. Aqui nós temos um gráfico da pressão pelo volume. Vale destacar que o gráfico, pessoal, é um plano cartesiano. E é claro, para você compreender bem, você tem que saber trabalhar com o plano cartesiano. Olha só, no eixo vertical, no eixo Y, nós temos a pressão. No eixo horizontal, no eixo X, nós temos o volume. E é claro, imagina uma situação em que, à medida que o volume vai mudando, a pressão também vai alterando. Então, isso aqui é um sistema em que a pressão está mudando. Ora, se a pressão está mudando, está alterando, você não pode usar a equação. Aí você vai determinar a área do gráfico. A área do gráfico é igual ao trabalho. Vale destacar que, nessa parte, o conhecimento de área é muito importante. Pessoal, imagine você, aqui nós temos essa figura, um trapézio, né? Essa figura é um trapézio, mas poderia ser um triângulo. Aí você tem que saber calcular a área do triângulo. Poderia ser um retângulo, você tem que saber calcular a área do retângulo e assim sucessivamente, beleza? Não esqueça disso. E é claro, se você pegou essa parte, agora vamos aplicar em um exercício. Trago aqui um exercício que ele fala o seguinte: a física sempre procura relações entre dois ou mais conceitos. A partir da energia interna de um gás, em algumas linhas, descreva com suas palavras o trabalho realizado por um gás. Pessoal, com suas palavras, a partir da energia interna, descreva o trabalho realizado por um gás. Pessoal, você vai ter um tempo, faça com calma e nós temos certeza que você vai acertar essa questão.
Então, pessoal, vamos lá, vamos fazer a correção desse exercício? Galera, nesse exercício ele pediu para você descrever o trabalho realizado por um gás a partir da energia interna de um gás. É claro, pessoal, lembrando que a sua escrita é diferente do seu colega, que é diferente da minha escrita. No entanto, a essência deve estar nessa resposta. Pessoal, o que me vem na cabeça? Pensa comigo na seringa. Digamos que você empurrou lá aquele êmbolo da seringa, né? Você empurrou e o êmbolo está parado, você está segurando. Quando você tira o teu dedo, você libera, o gás, pessoal, ele vai empurrar o êmbolo de volta. Só que ele vai empurrar, ele vai gastar energia. Ele vai realizar trabalho. E da onde que veio essa energia? Claro que veio da energia interna. Ele realiza trabalho a partir da energia interna. Pessoal, coloquei assim, a energia interna do gás nada mais é do que a energia do movimento das moléculas. E quando possível, essa energia consegue movimentar um êmbolo. Lembre-se, eu soltei ali o êmbolo, essa energia, né, o movimento das moléculas, ela vai empurrar aquele êmbolo. Então, ela vai realizar trabalho a partir da energia interna. Então, você pode pensar que quando um sistema realiza trabalho, quando ele deslocou o êmbolo, a energia interna vai diminuir. Ora, diminuindo a energia interna, pessoal, cara, ele até esfria. Sabia que quando você soltou lá o êmbolo e o gás, ele empurrou o êmbolo de volta, pessoal, cara, ele vai diminuir a temperatura, porque ele vai baixar a energia interna. Ele realiza trabalho a partir da sua energia interna. Beleza? Que bacana, né? Que bacana. E é claro, se você pegou essa parte, o que nós vimos hoje? Hoje nós vimos trabalho de um gás e energia interna de um gás. Pessoal, energia interna do gás nada mais é do que a energia potencial mais a energia cinética do movimento das moléculas do gás. Quanto maior o movimento, maior temperatura, mais energia interna. Como é que calcula? 3 meios de nRT. Que mais? Agora, o trabalho realizado por um gás. O trabalho, pessoal, veja, você tem duas situações, trabalho com pressão constante, trabalho com pressão variável. Pressão constante, você calcula a pressão vezes variação do volume. E se a pressão for variável, você trabalha com a área do gráfico. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês muito sucesso, um forte abraço e até uma outra oportunidade.